Pai intitulado afirma que eu sou a razão pela qual seu filho reprovou na faculdade, exigindo que eu seja expulso da universidade também. O pai arrogante do meu colega de quarto tenta me culpar pelo fracasso de seu filho na universidade, alegando que, como ele falhou, eu também mereço falhar, pois ele tentou colocar a culpa do fracasso de seu filho em mim. Nunca fiquei tão chocado com a arrogância de outra pessoa em toda a minha vida. Aqui está o que aconteceu, e no meu primeiro ano na universidade, fui colega de quarto de um rapaz cujos pais eram bastante ricos, vamos chamá-lo de João, o nome fictício. João era um ex-ator mirim e, embora você não o reconhecesse imediatamente, ele fez alguns papéis secundários em grandes sitcoms e dublagens em programas infantis bastante populares. Seus pais tinham expectativas muito altas em relação a ele e eram muito exigentes com sua atuação. Portanto, quando ele foi aceito em nossa universidade, que é considerada uma das 10 melhores universidades do mundo, seus pais o trataram com o mesmo rigor. No entanto, como um jovem adulto agora livre, com quase nenhuma maturidade, ele fez exatamente o oposto do que deveria fazer. Ele dormia o dia todo, festejava a noite toda, nunca estudava e não ia às aulas, entre outras coisas. No entanto, sempre que seus pais ligavam para ele para verificar como ele estava, eu sempre era mencionado nas conversas. Eles precisavam se certificar de que eu era uma boa influência para o filho deles, ou pelo menos era o que diziam. Eles sempre perguntavam se eu estava festejando muito, se havia drogas envolvidas, se eu estava trazendo garotas tarde da noite, praticamente tudo o que ele estava fazendo, eles queriam garantir que não era eu quem estava fazendo, apenas para manter o filho deles seguro. Isso continuou por meses. Sempre que seus pais ligavam durante a soneca dele à tarde e eu estava entre as aulas, eu sempre ouvia ele defendendo minha conduta para seus pais, e ele ficava vermelho de vergonha sempre que eu entrava e ouvia o que eles estavam falando sobre mim pelo telefone. Então, eu saía e esperava até que a ligação terminasse, pois eu sabia que ele já se sentia constrangido o suficiente. Na verdade, eu nem pensava muito no que eles estavam dizendo, apenas achava irônico, e depois eu dizia a João que ele não precisava se desculpar, já que esses não eram seus pensamentos, mas sim de seus pais. Perto do final do semestre, disseram a João que ele provavelmente seria reprovado na faculdade se não tirasse notas altas nas provas finais em pelo menos 2 das suas 4 disciplinas, e que ele teria que refazer as outras 2, independentemente de como se saísse. Além disso, ele perderia uma bolsa de estudos que pagava uma parte substancial de sua mensalidade. Ele teve que ligar para o pai para contar a má notícia, enquanto eu estava estudando na cama de cima. O pai estava gritando tão alto que eu conseguia ouvi-lo através do telefone de João com meus fones de ouvido. Eventualmente, eles me perguntaram se eu tinha algo a ver com as notas baixas de João, e antes que João pudesse dizer qualquer coisa, seu pai concluiu que João estava encobrindo para mim, porque aparentemente eu era uma má influência e, como eu estava sempre por perto, eu deveria ser a razão de ele ter falhado. Ele exigiu falar comigo e queria que eu lhe contasse tudo o que fiz para prejudicar seu filho, e como eu o corrompi. Quando João disse que eu não fiz nada de errado, isso só o deixou mais irritado, e depois de me dizer que eu pagaria, ele eventualmente desligou o telefone. Foi nesse momento que percebi que isso era muito mais sério do que apenas um pai zangado. E eu simplesmente não conseguia acreditar no que esse homem fez em seguida. O pai de João já sabia meu nome e, é claro, onde eu morava, mas não achei que ele faria nada com essa informação. No entanto, não demorou muito para que eu recebesse uma ligação do Centro de Assuntos Estudantis da universidade me dizendo que o pai de João havia solicitado acesso às minhas informações pessoais por meio do portal do aluno, que é basicamente um site com informações sobre auxílio financeiro e matrícula, e eles queriam alterar minhas senhas apenas por precaução, caso meus dados estivessem em risco. Eu contei a João que o pai dele tentou acessar minhas informações, e é claro, ele ligou para perguntar o que o pai estava fazendo. Então, o pai disse que, porque João estava indo mal, ele estava tirando João da faculdade e que ele viria em alguns dias para conversar comigo sobre minha parte em tudo isso. João então perguntou novamente por que o pai estava investigando minhas informações na universidade, e foi quando o pai de João simplesmente desligou o telefone na cara dele. Eu não conseguia me concentrar naquela confusão na época, pois tinha meus próprios exames para me preparar, mas como ele disse, o pai de João apareceu. Era um cara magro e com cabelos ralos, tentando desesperadamente cobrir sua testa recuada ao puxar o cabelo loiro e fino para a frente. Eu peguei uma gripe bem antes dos exames, então, infelizmente, fui obrigado a estar no quarto enquanto João se mudava com seu pai, que estava nos repreendendo. Enquanto eu tinha meus fones de ouvido, senti que ia vomitar o tempo todo. João parecia que ia chorar porque não queria ir embora. Eu olhei por cima do meu laptop para ver o pai jogando livros e anotações no lixo e perguntando repetidamente a João se ele havia se retirado oficialmente da universidade, até que João apenas respondeu sim para ele. O pai de João então se virou para mim e disse algo como: agora é a sua vez. Eu insisti que não fiz nada ao filho dele, exceto morar com ele. O pai exigiu que, porque eu transformei o filho dele de um ator talentoso em um fracassado na faculdade, eu deveria sair da universidade também. João começou a gritar para o pai me deixar em paz, e eu disse a ele que não havia chance de eu desistir por causa do ego dele. Ele exigiu meu laptop e as informações de login do portal, e eu disse a ele que, se ele sequer encostasse no meu laptop ou em mim, eu ligaria para a polícia. Eventualmente, isso se transformou em uma discussão acalorada entre nós três, até que um monitor bateu na porta nos avisando que, se não nos acalmássemos, ele chamaria a segurança do campus para resolver o problema.
O pai se aquietou e calmamente me pediu novamente para desistir, porque aparentemente era justo. Eu disse não, porque, mais uma vez, eu não fiz nada. Houve silêncio na sala enquanto ele se aproximava do limite da minha cama, me olhando fixamente. Eu coloquei meus fones de ouvido porque a química não estudaria sozinha e ele perguntou novamente, segurando a grade e quase sussurrando a pergunta. Eu lhe disse que eu não fiz nada. Ele finalmente decidiu que não valia mais a pena falar comigo e disse que contaria tudo aos meus pais e que eles me fariam sair da faculdade, se ele não conseguisse. Com isso, ele finalmente saiu com João. Recebi uma mensagem de texto de meu pai cerca de um dia depois e que ele e minha mãe basicamente disseram a ele e a sua esposa para se perderem e nunca mais entrar em contato comigo, mas em termos muito mais elegantes. Em seguida, recebi uma enxurrada de e-mails, mensagens de texto e postagens no Facebook dos pais, basicamente dizendo que a culpa era minha por arruinar a vida de seu filho e que eu não merecia estar na minha universidade. No final, acabei apenas zombando deles também. De tempos em tempos, meus pais recebiam mensagens e e-mails no Facebook, mas eles eram prontamente ignorados também. João reagiu com raiva às minhas fotos de formatura no Facebook há alguns meses, então, por paranoia de que eles estavam me espionando através de sua conta, acabei tendo que bloqueá-lo também. Espero que João entenda que eu não quero lidar com seus pais loucos. Isso é realmente insano. Falar sério, que linha tão tênue. Esse cara não só entrou aqui exigindo que você desistisse da universidade, mas também estava basicamente culpando todas as coisas que seu filho fez, tudo em você. Você consegue imaginar? Aqui está você, na escola apenas tentando fazer suas coisas, e esse cara louco dizendo, nó, meu filho está fracassando, deve ser culpa sua, você é a razão pela qual ele não está estudando ou indo às aulas, apesar do fato de que você está literalmente sentado lá tentando estudar e fazer as coisas certas. Esse cara está completamente fora de si. E sabe de uma coisa? Isso é o que acontece quando você tem pais assim. Esses pais são obcecados por seu filho, que claramente era um ator talentoso e conseguiu muitos trabalhos, e ele também era bom na escola ou algo assim. E, quando ele finalmente consegue se afastar de seus pais superprotetores, só então ele se solta e não faz absolutamente nada com a vida dele. E sabe de uma coisa? Tudo que João está passando é culpa dele mesmo. Ele não ia às aulas, nunca estudava, estava ocupado demais indo a festas e passando tempo com garotas, além de outras coisas suspeitas. Sério, João estava pedindo por isso. Bom para o autor original por se manter firme e se recusar a ceder a esse cara estranho, porque, sério, esse cara estava agindo louco e ainda tentando culpar você por algo que você absolutamente não fez. Meu pai superprotegido exige $3.000 para poder viajar pela Europa, alegando que ele merece isso simplesmente porque me criou. É lamentável que meu pai esteja exigindo que eu lhe dê $3.000 para financiar integralmente sua viagem à Europa, apesar de ele já ter esse dinheiro e de eu estar sob a impressão de que devo esse valor a ele somente por ser seu filho. Neste momento, estou seriamente perdido e não sei como lidar com a situação. Para contextualizar, meu pai e eu não estamos nos falando devido ao comportamento controlador dele ao longo de toda a minha vida, e um incidente ocorrido este ano agravou ainda mais a situação. Mesmo assim, mantenho contato com minha mãe e, atualmente, estou de folga por algumas semanas para passar tempo com meu filho, que tem alguns meses de idade, antes de ele começar na creche. Geralmente, por volta da hora do almoço, costumo visitar a casa dos meus pais para que minha mãe possa passar tempo com o neto. Em uma dessas visitas recentes, minha mãe mencionou que meu pai solicitou que eu pagasse $3.000 para financiar sua viagem à Europa. Ele planeja visitar o Reino Unido, França e talvez outros países por um mês ainda este ano, com o intuito de ficar com familiares e amigos. Minha mãe não irá acompanhá-lo e, na verdade, ela poderá desfrutar de umas férias em casa, sem precisar ser empregada e cozinhar para ele durante um mês inteiro. Para proporcionar um descanso para ela, eu a levarei para Nova York, onde ficará com minha tia e primos por um tempo, possibilitando-lhe relaxar. Ao retornar, ela virá acompanhada de meus primos, que permanecerão por algumas semanas apenas para passear e visitar nossa residência. Embora meus pais sejam de classe baixa e não estejam acostumados a realizar viagens internacionais, esta é uma oportunidade especial para eles. No entanto, eles levam uma vida bastante econômica, e meu pai tem dinheiro suficiente para bancar a viagem por conta própria. Eu sei disso, pois por muitos anos fui responsável por gerenciar suas finanças e pagar contas online para ele, mesmo quando ainda era criança. Portanto, sei que ele não precisa do meu dinheiro. A atitude de meu pai é movida por uma crença equivocada de que eu lhe devo algo, apenas pelo fato de ele ter cumprido o mínimo como pai, ou seja, fornecendo comida, roupas e abrigo. Embora eu reconheça o esforço que ele dedicou ao trabalho, não podemos aceitar essa ideia de uma dívida emocional imposta a seus filhos. Minha mãe, compreensivelmente, não esperava que eu arcasse com essa despesa e apenas me informou sobre o pedido de meu pai. Sinto-me extremamente frustrado e confuso com a situação. É decepcionante que um pai se comporte dessa maneira, acreditando que seus filhos são obrigados a lhe pagar de alguma forma. A paternidade implica em responsabilidades que vão além de meras transações financeiras. Na minha opinião, se ele realmente deseja viajar para a Europa, ele deve arcar com os custos. Ele tem condições financeiras para tal e não vejo motivo para ceder a essa demanda estranha e injusta, baseada em uma percepção distorcida da relação entre pais e filhos.
É importante estabelecer limites saudáveis e não se deixar manipular por uma ideia tão equivocada. Acredito que os filhos não devem ser tratados como devedores, pois ser pai é uma escolha e uma responsabilidade assumida livremente. Eles não têm culpa por terem nascido, e não devem ser submetidos a pressões emocionais e cobranças desnecessárias. É essencial respeitar o direito de cada indivíduo de trilhar o próprio caminho e fazer escolhas sem sentimento de dívida ou obrigação. Uma Karen exigente exige que eu mude de lugar para que os amigos dela possam ocupá-lo, apesar de eu ter comprado esse assento especificamente para mim. Eu mudei de lugar para permitir que ela e suas amigas insensíveis ocupassem meu assento, mesmo sendo eu um titular de ingresso de temporada para aquele assento específico. Nunca me senti tão frustrado com alguém em toda a minha vida. Vou explicar como tudo começou. Sou uma pessoa com deficiência e utilizo uma andadeira. Possuo ingressos de temporada para um time de beisebol local de ligas menores, e minha cadeira está localizada na seção ADA do estádio, no concourse, o que me permite acessar banheiros, quiosques e outras áreas sem precisar subir escadas. Tenho o mesmo assento em todos os jogos da temporada, na ponta da fileira, com espaço para guardar minha andadeira dobrada, já que ela pode ser reduzida a um tamanho bastante compacto. Além disso, há espaço suficiente para entrar e sair, mesmo quando o espaço reservado para a cadeira de rodas ao lado do meu assento está ocupado. Os titulares de ingressos de temporada recebem um cartão que é escaneado pelo atendente na entrada. Certo dia na semana passada, enquanto estava lá, sentado no meu lugar, saboreando uma cerveja e aguardando o início do jogo, um grande grupo surgiu de repente, composto por alguns adultos com deficiência intelectual e muitos acompanhantes sem deficiência. A fileira onde eu estava possui 10 assentos, dos quais 4 são espaços para cadeiras de rodas. Esses 4 espaços foram ocupados por pessoas que precisavam deles, deixando 5 assentos regulares, sendo que o meu não contava como um espaço regular. Então, uma mulher sem aparentar deficiência, que aparentava ser a líder do grupo, aproximou-se de mim abruptamente e pediu que eu me mudasse, alegando que eu não possuía um ingresso válido para aquele assento. Ela afirmava que seu grupo tinha a fileira inteira e que eu precisava ceder o lugar. Expliquei a ela que estava enganada e mostrei meu cartão de ingresso de temporada, que exibia claramente a seção, a fileira e o número do assento impressos. No entanto, ela continuou a duvidar de mim e insistiu em que eu saísse do caminho. Pensei em chamar um funcionário para resolver o problema, mas, felizmente, um deles se aproximou. Já sou titular de ingresso de temporada nesse lugar desde 2011 e possuo esse assento específico há 2 anos, então praticamente todos os funcionários me conhecem, o que tornou essa batalha uma que a tal Karen cheia de direitos não poderia vencer. Oh! Funcionário explicou a ela que eu estava no lugar certo, com o ingresso válido para aquele assento, e que não precisava sair. Ele também mostrou onde o grupo dela realmente estava alocado. Embora eles tivessem reservado a fileira inteira, exceto meu assento, apenas 5 pessoas com deficiência poderiam se sentar ali, pois as outras 4 estavam em cadeiras de rodas. Os demais tinham assentos na área regular, que ficava na mesma seção, mas logo à frente da fileira ADA. A fileira ADA é destinada a pessoas realmente com deficiência e a um número limitado de acompanhantes, não para todos os membros não deficientes de um grupo grande. A Karen cheia de direitos finalmente desistiu e me deixou em paz, mas ainda reclamava alto para seus amigos que eu deveria ter sido mais considerado e cedido meu assento para ela. Eu simplesmente ignorei, torcendo para que isso fosse o fim, mas infelizmente ainda houve mais problemas. Eles encontraram um monte de cadeiras dobráveis no alcove dos banheiros, atrás da minha fileira, e decidiram montar sua própria fileira atrás de mim, para que todos pudessem sentar juntos. Como os 2 espaços para cadeiras de rodas à esquerda de mim estavam ocupados, minha única maneira de entrar e sair era por um espaço de cerca de 2 metros de largura. Tudo bem, eu poderia lidar com isso. Mas então outra pessoa com uma cadeira dobrável apareceu e tentou bloquear esse pequeno espaço, para que eu não pudesse sair. Virei-me e disse a ele que não, e felizmente ele desistiu. O jogo estava lotado, então não havia outros assentos para onde eu pudesse me mudar e tentar me afastar deles. Mas, honestamente, espero nunca mais vê-los novamente. Essa situação foi terrível. Imagina já ser uma pessoa com deficiência e precisar usar uma andadeira, e você já tem limitações no que pode ou não pode fazer, apenas para ter essa Karen cheia de direitos bloqueando suas saídas. Ela não apenas exigiu que você saísse do caminho e cedesse seu assento, mas também teve a audácia de te cercar, como se você estivesse ali por diversão. Tenho certeza de que o autor original preferiria não ter que se sentar ali e lidar com essa pessoa, independentemente de ser um assento de temporada ou não. Pessoas que agem dessa maneira e acham que possuem tudo ao seu redor, exigindo que todos os outros se curvem à sua vontade, são sinceramente irritantes. É tão frustrante que essa Karen cheia de direitos tenha tentado fazer isso com o autor original. Parabéns por ter defendido seu lugar, você sabia que estava certo e não fez nada de errado. Essa Karen cheia de direitos teve uma atitude horrível, e espero que você nunca tenha que lidar com ela novamente pelo resto da temporada em que possui ingresso. Meu namorado se recusa a escovar os dentes, mesmo que eu venha incomodando ele sobre isso há muito tempo. Escovo os dentes dele, apesar de já ter incomodado ele sobre isso por tanto tempo, e nesse ponto, eu realmente não sei mais o que fazer. Meu namorado e eu estamos namorando há cerca de 1 ano. Aproximadamente 6 meses atrás, quando ele passava os finais de semana na minha casa, percebi que ele não trazia uma escova de dentes.
Eventualmente, o fiz comprar uma para deixar no meu apartamento, mas logo percebi que ele não a utilizava. A partir daí, comecei a notar muitos dentes dele, que frequentemente estão bem amarelados, é absolutamente nojento e me causa muito desconforto quando nos beijamos, e não sinto vontade de ser íntima por causa disso. Eu não sou perfeita, mas sempre escovo meus dentes 2 vezes ao dia, uso fio dental e enxaguante bucal, e mais. Comecei a pedir a ele para escovar mais frequentemente, dizendo que isso poderia levar a problemas dentários caros no futuro, e embora ele faça isso às vezes quando não estou por perto, ele esquece. Já o alertei sobre a necessidade de ir ao dentista, pois percebi que suas gengivas estão extremamente inflamadas, e ele diz que vai fazer, mas já se passaram meses e ele ainda não marcou a consulta. Ele fica visivelmente irritado e envergonhado quando pergunto, mas é tão nojento para mim que simplesmente não consigo deixar de pedir para ele escovar os dentes. Às vezes ele escova imediatamente, mas em outras ocasiões, ele diz que fará mais tarde e que está tudo bem. Ele nunca teve uma cárie, o que é surpreendente para mim, já que seus dentes são amarelos e suas gengivas estão sempre inflamadas. Não sei mais o que fazer, sinto-me péssima por ficar constantemente incomodando ele, mas não quero ser íntima com alguém cujos dentes parecem ter sido pintados com um giz amarelo. Notei que ele é mais propenso a escovar os dentes antes de eventos importantes, como um encontro chique, mas apenas depois de meses insistindo. E antes que alguém me pergunte como aguentei isso por tanto tempo, ele costumava escovar os dentes antes dos nossos encontros nas primeiras semanas do nosso namoro. Só comecei a perceber quando senti o cheiro de sua respiração uma noite e perguntei quando ele havia escovado pela última vez, e já havia se passado mais de 24 horas. Foi quando percebi que ele nunca escovava os dentes no meu apartamento quando passava o fim de semana comigo. Eu disse a ele que isso é ruim para a saúde dele, para minha saúde e que estou preocupada com ele. Eu comprei escovas de dentes, creme dental e fio dental para ele, mas não sei mais o que fazer. Estou tão cansada de ficar o incomodando sobre isso. Estou honestamente preocupada que ele possa começar a me odiar por ficar o perturbando, mas simplesmente não consigo lidar com dentes nojentos. O que devo fazer? Honestamente, isso é realmente nojento. Esse cara nunca escova os dentes, e como resultado, seus dentes são amarelos. Só posso imaginar como o hálito dele deve ser. Sério, provavelmente cheira a animal morto. Para mim, pessoalmente, quando se trata de um parceiro, eles absolutamente precisam escovar os dentes e ter uma boa higiene. Isso não é pedir muito. É o mínimo que se pode esperar. Além disso, não há realmente nenhuma desculpa para não ter uma boa higiene. Você já forneceu tudo o que ele precisaria para isso. A única desculpa que resta é o fato de que ele simplesmente não quer fazer. Provavelmente a boca dele está cheia de cáries, provavelmente ele tem diversos problemas de saúde bucal e, se essa é a atitude dele em relação à escovação dos dentes, provavelmente isso é motivo suficiente para terminar o relacionamento, na minha opinião. Sei com certeza que seria motivo suficiente para mim. De jeito nenhum eu iria aguentar isso. Você precisa escovar os dentes, caso contrário isso não vai dar certo. É simplesmente nojento demais. Então, espero que seu namorado seja capaz de fazer algumas mudanças sérias em relação à sua higiene bucal, porque o que você está descrevendo agora é inaceitável e extremamente nojento.